Olá meninos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Após alguns dias de folga, voltamos a todo vapor para aprender mais um pouquinho. Aula de língua portuguesa, voltamos aqui com redação, ok? Nessa aula eu vou falar fatores que vocês já conhecem para uma boa redação, uma busca de redação nota 1000. Se você já está cansado de saber disso, ótimo, maravilhoso. Para você que ainda tem muita novidade, é sinal que a gente tem que empenhar bastante para ter essa estrutura assimilada e arrasar aí no Enem e qualquer outro vestibular, certo? Nessa aula em específico, nós iremos ver a estrutura, rever, porque eu já... essa deve ser, sei lá, a 10ª aula que eu falo sobre estrutura de redação. Mas por que volta e meia eu volto a falar dela? Porque na correção das redações de muitos de vocês, não falo de todos, vejo que ainda não assimilaram essa estrutura. Se assimilaram, não sei por que não empregam, certo? Então, se eu estou aqui para ensinar, vou falar mais uma vez, certo? Então, vamos ver isso. A próxima aula, vamos ver os conectivos, né, as palavras de transição entre parágrafos e ideias. E vamos ver aqui um pouco também da estrutura da conclusão, mas eu também quero ter uma aula somente para ela, tá? Porque a partir das redações que eu vou corrigindo, que eu vejo de vocês, eu vou produzindo aulas, certo? Que vão aí, vamos dizer, que vão de encontro com as fragilidades que vocês estão tendo após as minhas correções, certo? Então, eu faço essa aula para fixar, revisar, ensinar aquilo que eu noto que ainda não foi apreendido, ok? Então, vamos lá. A estrutura da redação. Nós já estamos cansados de saber, né, que tem introdução, desenvolvimento e a conclusão, certo? Em qualquer coisa que nós formos escrever, um assunto, um caos, né, vamos dizer assim, que nós vamos contar para o amigo, ele tem que ter essa estrutura. Início, desenvolvimento e conclusão. Início, meio e fim. Para a nossa redação não é diferente, só que ela é mais estruturada, certo? Tem vários aspectos que permeiam a introdução, vários outros aspectos que permeiam o desenvolvimento e vários outros aspectos que permeiam a conclusão, né? Que é a solução para esse problema aí apontado. Então, vamos lá. O primeiro parágrafo da estrutura da redação é chamado de introdução, nós sabemos disso, certo? Por quê? Esse texto que você vai fazer ali vai abordar questões, certo? Referentes ao tema proposto. E nessa introdução, você já tem que deixar apresentado aí para o seu leitor qual é esse tema, qual é esse assunto e o que te incomoda, qual a sua tese, o seu ponto de vista para que esse problema social se perpetue no nosso meio. Então, você tem que colocar tudo isso lá no início, certo? Na introdução. Então, no primeiro parágrafo, o leitor terá uma dimensão geral do assunto e vai entender as razões pelas quais a discussão do problema é relevante. Então, você tem que deixar isso muito bem estruturado no primeiro parágrafo. E sim, gente, não é porque é redação para o Enem que você não tem que se ater a fazer uma redação toda estruturada, que chame a atenção, que prenda o leitor. Você tem que fazer, tá? Então, olha só. Para que você consiga fazer isso, você pode dividir a sua introdução em 3 partes. Então, você vai contextualizar, certo? Você vai começar o seu texto. Nós já vimos aqui tópicos frasais, certo? Você vai começar a sua redação do jeito que você achar melhor para você. A situação de uma música, de um sociólogo bem renomado, que vai de encontro com esse tema, certo? Um ditado popular, até pode ser, né? Que você consiga casar ele ali com a problemática, ótimo, certo? Você vai contextualizar uma definição, certo? Um significado daquele tema, daquela palavra para você adentrar nesse tema, ótimo. Mas primeiro, contextualize o seu leitor sobre o que você irá falar, certo? E isso dentro do tema, tá? A contextualização do assunto dentro do tema, não fuja. É até bom mesmo você empregar palavras do tema, não estou falando para parafrasear, não. Empregar tais palavras, né, as palavras-chave do tema na sua introdução.
ok? E por fim a tese, que é nada mais, nada menos que a sua opinião. É o que eu sempre falo para vocês, o que você acha disso? Por que você acha que esse problema, ele percorre tantas gerações, tantos anos? Por que ele é recorrente na nossa sociedade? Então você vai pensar, levantar os seus problemas e essa será a sua tese para você discorrê-la, né, ao longo do texto. É isso, tá? Então, é o que eu sempre falo para vocês, isso aqui é a apresentação do tema, né? Esteja de encontro com o que está sendo proposto, né, o tema. E, enfim, a tese, que é a sua ideia, a sua opinião, o seu ponto de vista. E você vai ter que apresentá-lo, defendê-lo e convencer o leitor acerca disso, tá? Então, para isso, você pode fazer as perguntas para si mesmo. Após ler os textos motivadores, após você saber sobre o tema, você pode se perguntar qual é o problema, o principal problema para mim que ocasiona isso, né? Por que se trata de um problema? Porque isso gera, né, a ser um problema para a nossa sociedade. Quais as causas para tal problema? A solução é muito importante. Lembram que eu sempre peço para vocês, tá lá no Enem, tá lá no vestibular, vai pro rodapé e escreve as palavras-chave, frases, certo? Quando você começar a se indagar sobre tudo isso aqui, porque é onde você está abrindo o leque de conhecimento de mundo, conhecimento gramatical para escrever. Então, anota lá, porque o que está muito claro para você agora, após você escrever 3, 5 linhas, quando você volta, você não tem aquela mesma linha de raciocínio. Então, se você deixar ali solto, quando você reler, você vai retomar sua linha de raciocínio. É mais fácil, né? E é muito importante, há alguma solução, pessoal, não caiam nessa de, eu vou falar sobre isso e depois eu vejo o que eu faço de solução. Porque você está contando com o tempo, você está contando com toda a coerência e coesão que será ali pelos outros, né, analisada, avaliada. Então, ao escolher o seu problema, ao escolher ali a linha de pensamento, a tese que você vai defender, já pense a solução para esse problema, porque se você pensar em não achar nenhuma solução, não escreva, porque a quinta competência se trata de solução para o problema e, consequentemente, ela te cobra 200 pontos, certo? Então, se você não sabe como resolver esse problema, não aborda ele, tá? Então, há alguma solução para esse problema que eu levantei, né? Então, você vai pensar como e por que colocar tal solução em prática, certo? Como eu vou chegar a essa solução desse problema, né? Quando você citar lá, por exemplo, os órgãos públicos, né, entidades, por que colocar tal solução em prática, né? Essa solução que eu cheguei, né, à conclusão aqui, ela é prática, ela é passível de ser feita, tudo isso aí você vai pensar, tá? Realmente ela soluciona o problema que eu levantei? Como essa proposta pode, de fato, resolver o problema? Isso é muito interessante, porque quando a gente chegar na conclusão, qualquer outro professor, qualquer outro corretor de banca, ele vai analisar a sua redação toda, vai chegar lá no final e falar assim, peraí, ele levantou isso e aquilo de problema, de questão. Essa solução para ele que é viável, essa solução que ele colocou que realmente vai dar conta, claro, gente, exclui o problema da sociedade, isso é totalmente utópico. Mas soluções que sejam sim favoráveis, que nossa, isso vai ajudar sim, né? Se fosse bem empregado, é uma ótima ideia para amenizar 60% aí dessa situação. Gente, você já achou a fórmula mágica, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos falando de mazelas sociais, de problemas sociais. Então, maravilhoso, não é? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Então, façam essas perguntas para vocês, sempre que vocês forem escrever. Aqui, ao longo da explanação, da explicação, eu vou deixar com vocês a redação da Larissa Cristina Ferreira. Foi uma das redações nota 1000, certo? Do Enem 2016, que o tema era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, tá? O título que ela colocou foi Orgulho Machadiano, tá? Lembrando, gente, o título, ele não é cobrado, né? Ou seja, ele não é obrigatório, mas se você colocar é muito bom, ele também é contado com a quantidade de linhas, tá? Então, assim,
Sejam criativos, mas sejam coerentes, né, o seu título com a sua ideia, né, que o seu título case aí com o seu texto e com o tema, tá bom? Porque eu peço para vocês sempre treinarem títulos, porque o Enem sempre muda uma coisinha ou outra ao longo do tempo, né? E vocês podem não fazer só o Enem, vocês podem fazer outros vestibulares, né, de outras faculdades, outras bancas, e podem pedir o título. Então, se você já estiver ali apto a escrever, a criar títulos, é muito bom, né? E vai que até quando você for fazer um Enem, agora o título é obrigatório. Então você já tá fera, né? Então por isso que eu peço pra colocar. E aqui ela colocou. Aqui o exemplo de introdução dela, né? Ela colocou assim, vocês já sabem, né? O tema. Ela começou assim: Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Ótimo, vocês viram? Ela usou aqui, né, fez alusão, seu tópico frasal aqui, ela fez alusão a uma obra literária muito famosa. Lembra que nós comentamos ela nas aulas passadas, certo? Ela usou dessa alusão literária para compor aqui a sua apresentação de tema e a sua tese, tudo isso na sua introdução. Que realmente, né, ele falou isso porque fala que o ser humano é mau, né, e perverso, e colocou isso fazendo alusão a pessoas, né, a postura de muitos brasileiros que são intolerantes, né, dependendo da escolha da religião do próximo. E aqui ela já colocou a sua tese, certo? Com isso surge a problemática do preconceito religioso que persiste, que é o quê? Ela acha que o que pode contribuir para essa problemática é a insuficiência de leis, né, que tratam desse panorama social, e pela lenta mudança de mentalidade social. As pessoas, né, devem pensar diferentes, devem ter mais informações para mudar isso. Então, é isso aqui a introdução dela. Então, viram que tudo aqui, que elementos de apresentação de tese, certo? Tem palavras que remetem, certo, ao tema, né? Então, tá bem ligadinho aqui e tem a sua tese, seu ponto de vista. Tudo bem estruturado. Viram, meninos? Não tem tanto segredo, é cuidado, tá? O que não fazer na introdução, meninos? Vocês já viram o que tem que fazer, o que não podem fazer. O principal cuidado que você deve ter ao escrever a introdução do seu texto é não misturar os assuntos. A pluralidade de ideias deixa o texto poluído e o leitor confuso. E ainda, não mencione nenhum fato na introdução que não será explorado ao longo do texto. Foque na sua tese principal. Visto, meninos, não mencionar nenhum fato. Desculpa. O primeiro parágrafo, a introdução, é uma prévia do que você irá tratar ao longo do texto, certo? Então, se eu li o seu parágrafo e você quer mencionar uma pluralidade de coisas ali, eu espero que você trate ela ao longo do texto, certo? Então, tenha muito cuidado. Por isso que eu sempre falo para vocês a receitinha que eu dou. Apresenta o tema, certo? E coloque 2 problemas na sua tese. Você vai ter um parágrafo para cada desenvolvimento para você tratar cada tese. Lembram que eu sempre falo isso para vocês? E, por fim, a conclusão. Uma conclusão que você saiba solucionar. Então, não menciona, porque senão fica desconexo. Tem textos, redações que eu pego que está parecendo uma coxa de retalho. Cada parágrafo ou cada período de parágrafo tem uma informação que ela não é tratada ao longo do texto, ela é deixada lá e começa a falar de outra coisa e aí já para e fala de outra coisa. Gente, não façam isso, certo? Não façam isso. E não coloca tanta coisa, porque quanto mais coisas você... tem gente que já quer evidenciar fato e exemplificar na introdução. Não precisa. Não passe aí, né, o carro à frente dos bois, como diz o ditado. Só apresenta o tema, só contextualiza o leitor sobre esse tema e apresente a sua tese. Você vai falar dela mais adiante, tá? É simples. É recomendável evitar períodos longos no primeiro parágrafo. O espaço para produzir orações mais longas é o desenvolvimento, e mesmo assim, esse recurso deve ser usado com bastante critério. Nós vamos ver mais adiante, ok?
Então é isso. Próximo videozinho, vamos ver sobre o desenvolvimento, ok? Até mais!